Fala galera, tá começando mais um Tá Ligado na Cidade e o papo de hoje é daquele que cutuca todo mundo. Será que temos mesmo nossas próprias opiniões ou só estamos sendo influenciados, Bruno? Pois é, Fernanda, quantas vezes você já ficou quieto numa roda de amigos, na escola ou no trabalho, só porque não teve a coragem de dar a sua opinião sobre alguma coisa? E esse medo de destoar da opinião dos outros pode até gerar algo conhecido como espiral do silêncio, que causa medo do julgamento ou da popular zoeira. E para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos aqui nos nossos estúdios a jornalista e professora universitária Vânia Brás. Temos ainda o quadro Tá na Rua. A repórter Luísa Minas foi para as ruas para saber das pessoas se elas tiram suas próprias conclusões ou se deixam influenciar. E no quadro Atividade Legislativa, vamos trazer as iniciativas aqui da Câmara Municipal que têm a ver com o tema. Então bora começar, Bruno? Bora começar. Tá ligado na cidade no ar. Com certeza você já passou pela seguinte situação. Alguém fala alguma coisa e você preferiu não falar nada para não entrar ali em conflito com essa pessoa. Pois é, Fernanda, isso é muito comum. E esse debate tem um tema, tem uma outra vertente. Será que as nossas opiniões são mesmo nossas? E os influenciadores estão dando uma opinião sincera ou também estão sendo influenciados? Para entender melhor sobre o que acontece com as pessoas nessas situações, vamos conversar aqui no estúdio com a jornalista e professora universitária Vânia Brás. Professora, seja muito bem-vinda ao Tá Ligado na Cidade. Obrigada, Fê. Obrigada, Bruno. Bom estar aqui debatendo e falando sobre isso. Tema muito contemporâneo e importante, né? Exatamente. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer para você, né, professora, o que é mesmo a teoria, né, da espiral do silêncio, né? Porque ela ainda faz tanto sentido, já que já são quase aí 50 anos, né, depois dela ser criada, né? Isso, é uma teoria criada na década de 70, no finalzinho da década de 70, por uma alemã, a Elisabeth Neumann. E é uma teoria que vem em composição a uma outra, que é conhecida como Agenda Setting. E a espiral do silêncio, ela trabalha o conceito de que as pessoas muitas vezes se calam por medo ou por não pertencimento, ou seja, se eu falo ou não falo, eu posso deixar de pertencer a algum grupo, por exemplo. Né? Então, a espiral do silêncio, ela surge num debate sobre opinião pública. O que vem a ser essa opinião pública? Né? A gente está falando ou está discutindo temas contemporâneos, temas que estão na mídia. Esses temas merecem ser conversados e mais, com qual grupo ele merece ser conversado. Então, às vezes, a gente se restringe ou, como vocês mesmos disseram no início, a gente deixa de falar com medo de ser questionado, de ser mal interpretado. Então, a teoria da espiral do silêncio, como o nome já diz, a gente silencia muitas vezes com medo ou com temor mesmo do que as pessoas vão falar sobre aquilo que a gente pensa. E com essa questão também da rede social, né, cada vez mais influenciando o nosso dia a dia, né, cada vez mais popular, surge uma necessidade, eu acho que, de todo mundo ter que dar opinião sobre tudo a todo tempo. Isso também acaba, talvez, aumentando essa questão da espiral do silêncio, né, ou as pessoas vão dar uma opinião, ou a questão do lugar de fala também, né? Ah, mas esse não é o meu lugar de fala, então nem vou me meter, não vou falar. A questão da rede social cada vez mais crescente também aumenta um pouco essa sensação, né, da espiral do silêncio. Sim, a gente tem que entender que na rede social há uma dualidade. As pessoas que falam muito e se acham no direito e detentoras de um conhecimento específico para poder falar, e aquelas que se sentem inibidas em função dessas pessoas, que muitas vezes são influenciadoras, ou que a gente chama de líder de opinião, né? Então, o que acontece nas redes sociais é um pouco um misto dessa dualidade. O que a gente tem que entender nas redes é que se você tem o domínio, o conhecimento, argumentos, propriedade para falar sobre aquilo, não deixe de falar. O silêncio não é o melhor remédio nesse caso. Pelo contrário, é sempre importante se falar. Por quê? Se você tem argumento, tem informação sobre, é importante falar justamente para que as pessoas possam ouvir os dois lados
sobre o assunto, sobre o tema e refletir sobre. Né? A gente tem que falar desde que a gente tenha propriedade para falar. O que a gente não pode, ou muitas vezes o que acontece, é falar sem ter conhecimento de causa. Exato. Professora, você sabe muito bem da teoria da comunicação, né? Você dá aula na universidade já há muitos anos aqui na cidade. O que você vem sentindo desses jovens, né? São o que a gente vê pela rua, né? Ou vê os jovens hoje em dia, né? Eu tenho 3 sobrinhos também, bem adolescentes, né? Então, às vezes eles ficam muito, às vezes não, né? Estão muito já no celular, né? Já nasceram com essa tecnologia de estar com o celular o tempo todo. E na sala de aula deve ser mais difícil ainda, né? Lidar com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo essa experiência, né? Lidar com essa experiência deles. Eles têm essa noção dessa teoria que vem acontecendo mesmo? Tem, Fê. Isso foi um tema até das nossas últimas aulas, por coincidência. E a gente falou um pouco com relação ao uso desenfreado do celular, principalmente em sala de aula, né? E aí entra a problemática também com o celular e as redes sociais, que são as fake news. Então, a gente precisa ter uma alfabetização midiática. Então, é importante que a gente comece cedo com isso. As escolas públicas já vêm fazendo um trabalho com relação à alfabetização midiática, que é um tema muito importante. E com o auxílio ou entendimento dessa alfabetização midiática, as crianças, os jovens já conhecem ou conseguem, de certa forma, saber lidar melhor com o celular. Mas é importante entender que esses jovens, ao utilizar o celular e as redes sociais, por exemplo, dentro ou fora da sala de aula, tem que ter, na espiral de silêncio a gente vê muito isso, tem que ter uma noção de opinião. Né? O que seria essa noção de opinião? A gente tem vários níveis aí de opinião, essas teorias trabalham muito isso, né? Opinião da mídia, opinião pública mesmo, né? Opinião do público, que é uma outra vertente. Então, eles precisam ter uma noção desses viés de opinião para saber usar e saber o que comentar nessas redes sociais. Sim. Então, tanto nas escolas, principalmente nas públicas hoje, né, no ensino fundamental, ensino médio, já vem sendo trabalhado em algumas disciplinas essa questão da alfabetização midiática, que traz e tenta trabalhar isso, fazer com que essas crianças e esses jovens saibam utilizar suas opiniões, tendo como suporte o celular. Professora Vânia, a gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso papo para a gente ir para o quadro Tá na Rua, né, Bruno? Pois é, isso mesmo. A repórter Luísa Minas foi até as ruas para saber das pessoas se elas costumam ouvir os outros na hora de tomar uma decisão ou se elas tomam por si só. Então, bora conferir juntos, por favor, professora, a gente acompanhar aqui no telão. Vamos lá. Fala galera, tá começando mais um Tá na Rua e hoje eu já tô aqui pra vocês. Calma aí, Luísa, calma aí. Se solta mais, tá muito parada. Tá bom, vai. De novo. Fala galera, tá começando mais um Tá na Rua e hoje a gente veio até as ruas pra saber da galera. Espera um pouco, rapidinho. Olha o seu cabelo como que tá. Ajeita. Ô Rafa, quer saber de uma coisa? Eu vou gravar do meu jeito, afinal de contas o programa tá falando justamente sobre isso, influenciador ou influenciável. Será que as pessoas são Maria vai com as outras? É isso que a gente vai ver no Tá na Rua de hoje, bora lá! Pessoal, tô aqui com mãe e filho e eu quero saber primeiro de você, Elaine, como é que é essa questão? Você se considera uma pessoa Maria vai com as outras, na hora de tomar uma decisão, acaba ouvindo sempre a opinião da pessoa e se deixa levar ou não? Tem posicionamento ali de decidir o que você acha certo? Eu não vou não. Antigamente eu até ia, mas hoje não. Hoje eu até pergunto, mas a decisão é minha. E como é que você passa isso pro seu filho aqui, pro Gabriel? Pra ele também ter essa opinião, né? Participar das coisas e não fazer o porque os outros estão fazendo simplesmente. Não seguir os outros, né? Ter a opinião própria, seguir o caminho dele. Porque às vezes a gente vai seguir alguém e vai acabar seguindo errado. Então a gente tem que ser nós mesmos. E Gabriel, me conta você, que tá nesse período aí de adolescência, pré-adolescência, como é que é isso assim com os amigos? A galera tenta mesmo te influenciar ali de algum jeito? Às vezes eles tentam, só que daí eu não vou. Antes eu até ia, como ela disse, ela também ia, mas agora eu não vou mais. Eu vou ter opinião própria e falo que eu não vou seguir eles. Então, Sara, me conta, você se considera uma pessoa Maria vai com as outras? Eu não me considero porque eu acho que a gente tem que ter as nossas próprias escolhas, né? E filtrar aquilo que a gente quer fazer sem contar com a opinião das outras pessoas. E você acha, assim, que em algum período da sua vida, na época de escola, ali naquele momento, você acha que em algum momento o pessoal te influenciou a fazer algumas coisas? E aí, como é que foi perceber pra você que você não estava sendo você?
Eu acho que nunca chegou a acontecer, deu, tipo, ir com as pessoas, sabe? Mas teve momentos ali, quando eu era mais novinha e tal, que eu via os meus amigos fazendo e eu pensava, nossa, eu poderia fazer também. Galera, estamos aqui com essa dupla que, olha, só pelo que a gente conversou aqui um pouquinho, já dá pra ver que elas são de muita personalidade. Então, eu quero saber, vocês consideram pessoas Maria vai com as outras em algumas situações? Não, de forma alguma. E você? Não tem como. E assim, nas situações ali do dia a dia, como é que vocês lidam com essa questão, às vezes de opinião? Vocês são umas pessoas que se impõem ou deixa como tá mesmo e só aceita? Bom, eu acho que a gente tem que se impor sempre. Eu acho que a gente tem que se impor, mas eu sou uma pessoa que eu tenho um leve receio nessa questão de como eu vou tratar, né? Porque eu tendo a ser mais incisiva, então pode soar um pouco meio grosseiro, né, e tal. E na época de escola, né, tenho certeza que com certeza vocês já devem ter passado por algumas situações ali da galera, não, vamos fazer porque todo mundo tá fazendo. Desde sempre vocês tiveram essa concentração de não, vou fazer o que eu quero e minha vontade. Então, existe uma coisa que é inerente ao ser humano, que é a questão do senso de pertencimento, né? Então, ele tende a querer fazer parte de um grupo e ele é necessariamente influenciado por esse grupo. É uma batalha interna, né? Então, constantemente eu penso, será que isso faz sentido? Tá todo mundo fazendo, tá todo mundo querendo partir para esse lado, mas me representa? E pra você, como é que foi esse período da vida? Esse período, inicialmente, ele foi de sofrimento, porque, como a Mari colocou, tinha muita questão do pertencimento. Mas eu tinha uma mãe que dizia, você não é todo mundo. Então eu fui Acho que todo mundo já ouviu essa frase. Eu fui obrigada e nesse processo de não ser como todo mundo, eu acabei me encontrando e vendo também que nem sempre aquilo que o todo me propunha eu me identificava. Então tem um processo de autoconhecimento muito forte aí. Pessoal, tô aqui com o casal agora, Rebeca e Gabriel. Gente, primeiro eu queria saber se vocês se consideram pessoas Maria vai com as outras em alguns momentos, como é que é? Eu acho que não. E você? Eu também não me considero tanto. E assim, na vida de casal, vocês acham que em algum momento um acaba interferindo na vida do outro, assim, no sentido de, faz isso, é melhor, aí acaba deixando de lado um pouquinho a própria opinião? Como é que é isso? Eu acho que depende do casal. A gente é bem, assim, eu ouço a opinião dele, mas também não tiro a minha, entende? Eu acho que a gente tem um conselho, né, que a gente dá pra cada pessoa e a gente acaba se influenciando, sim, pelas pessoas que estão à nossa volta, mas a gente tem que ser o que a gente é, né? É isso aí. E vocês, assim, como jovens, como é que vocês lidam com isso? É muita pressão, às vezes, né, dos colegas e dos amigos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu costumo fazer mais do que eu acredito mesmo, sabe? Não me considero Maria vai com as outras. Eu acho legal, tipo, você experimentar quando você não conhece, mas não deixar de fazer algo que você acredita. Tipo, não passar por cima de você, sabe? Olha, pra mim também, mas eu sou alguém que eu saio mais com meus amigos. E às vezes o moleque arrasta, assim, né? Entendi. Aí não tem jeito, né? Tem momentos e momentos, né? Bom, galera, como a gente viu, cada um tem uma opinião diferente sobre esse assunto, né? Afinal, é aí que mora a originalidade, né? Cada um tem que se vestir do jeito que acha que é melhor, falar do jeito que se acha melhor também e fazer sempre o que quiser sem depender da opinião dos outros, né? E eu devolvo aí pro estúdio perguntando pra Fernanda e pro Bruno, como é que era na adolescência de vocês? Vocês eram aquelas pessoas que faziam coisa errada ali, que a mãe pegava no pé por conta dos amigos? Era influenciado pelos amigos? Me conta, pessoal. Beijão e até semana que vem. Pois é, que adolescente que nunca errou na vida, nunca foi influenciado a fazer uma coisa errada, né? Quem nunca? Mas a gente vai retomar o nosso papo aqui com a professora e jornalista, né? Professora universitária e jornalista Vânia Braz, só para pegar um pouquinho do ensejo, né, que uma das entrevistadas até falou assim, que a mãe sempre fala, né, você não é todo mundo e tal. Como é que também, você falou um pouquinho do estudo e tal, para se preparar bem para não ser influenciado, né? É mais nesse caminho mesmo de você, no caso, não entrar nem na espiral do silêncio, mas também não fazer nem eco para o que pode ser uma coisa errada ou uma opinião errada, né? Porque a gente, como a gente já falou, tem muita gente dando opinião sobre muita coisa, mas tem muita coisa também que você ouve e você fala assim, não é possível que as pessoas estão dando eco para esse tipo de opinião. Porque assim, se você ler 3 parágrafos de um livro, você desmonta isso, né? Bruno, olha que interessante. Você falou, a mãe também falou, você não é todo mundo. E uma outra entrevistada também comentou com a gente do senso de pertencimento. Eu acho que isso tem uma relação muito próxima, uma linha bem tênue ali até. Por quê? Porque para você fugir ou furar essa bolha da espiral do silêncio, você tem que ser uma pessoa bem informada, né? Então, você vai precisar ler tanto as coisas que
ao seu ver, não são tão interessantes ou não são positivas quanto as negativas ali, né, efetivamente. Então, você vai ter que olhar para todos os lados para que você consiga formular a sua opinião, formular os seus questionamentos. Por isso, essa coisa de que, eu não sou todo mundo, muitas vezes não funciona muito bem. Por quê? Porque, querendo ou não, você é todo mundo, você faz parte de uma estrutura social, você faz parte desse grupo, e você, para se pertencer ou para pertencer naquele grupo que, ao seu ver, não pertence a grupo nenhum, você tem que seguir algumas regras, você tem que ser orientado ali, você tem que ler, você tem que enxergar todos os lados. Por isso também eu falo para os alunos, ou falo para todo mundo que eu encontro e fala desses questionamentos, será que eu estou sendo influenciado? Leia. E leia as vertentes de todos os lados. É isso. Ó, o papo tá ótimo, uma aula aqui, né? Sim. Com uma ótima professora que temos aqui no programa hoje. A gente vai ter que fazer uma pequena pausa para chamar o intervalo, certo? Certo, então já a gente volta com mais esse papo. Estamos de volta com Tá Ligado na Cidade e o tema de hoje do programa é influenciados e influenciadores. E para a gente ter essa troca de ideias aqui no programa, estamos recebendo hoje a jornalista e professora universitária Vânia Braz. E puxando esse tema de influenciados e influenciadores, né? Hoje com as redes sociais a gente tem um mundo aí de influenciadores, né? Muitos deles ganham dinheiro muito fácil fazendo nada, né? Influenciando até muito para o mal, né? Enfim, com casas de aposta, enfim. Como é que é também essa questão de hoje dos influenciadores? Como é que você vê essa questão hoje dos influenciadores que muitas vezes ganham de muito dinheiro não fazendo praticamente nada ou fazendo coisas que não tem muita serventia, né? Enfim, criou-se um mundo aí de um novo ramo que mexeu aí com as redes sociais e com todo o panorama, né, do país, principalmente aqui no Brasil, eu acho. Bruno, é interessante você falar dos influenciadores, porque a gente vê hoje crianças falando o que você quer ser, TikToker, né? Não menosprezando, é claro, porque a gente consegue observar que há profissionais nessas redes fazendo trabalhos muito bem feitos, né? E aí a gente tem que pegar por esse lado. Há um tempo a gente falava que os influenciadores falavam muita bobagem, não que eles não falem ainda, alguns. Mas a gente começou a observar que hoje há influenciadores ou pessoas que tentam influenciar outras com domínio do assunto. Eu falo isso, por exemplo, na área médica. A gente via vários influenciadores que não tinham domínio ou conhecimento da área médica falando sobre. Hoje a gente observa médicos tirando um tempinho da sua profissão para ir para TikTok ou para o Instagram, né, fazer suas postagens e falar um pouquinho com propriedade, sempre frisa essa palavra, né, com conhecimento de causa sobre um assunto. Então, o que a gente também precisa olhar a gente segue alguém, né, que é uma coisa hoje muito comum. Se a gente segue, quem é essa pessoa que a gente segue? E a gente se identifica porque muitos influenciadores se utilizam dessa questão da identidade. Eles tentam fazer o possível para que as pessoas se identifiquem. Por isso, a gente que trabalha, vocês que trabalham muito com audiovisual, também observam que muitos dos produtos não têm aquela qualidade que merece. Mas não tem problema, o plano está assim, enquadramento assim, iluminação assim. Mas não tem problema, porque a gente está mostrando o dia a dia mesmo, a gente está mostrando a realidade. A gente está mostrando como funciona. Mas será que realmente essa realidade, essa ideia de tentar trazer a identificação cada vez mais próxima do espectador, será que essa realidade, esse encontro, essa identificação, ela está sendo realmente saudável? Então, o que a gente tem que observar quando a gente pensa nos influenciadores primeiro, essa pessoa que se diz influenciador tem a capacidade de me influenciar? Se eu acho que tem, de que forma? Eu tenho que ter meu senso crítico, meu funilzinho lá para avaliar. Eu estou sendo influenciado ou eu me enxergo nessa pessoa também, eu me identifico em que momento, em que situação?
Então, eu também tenho que saber trabalhar, por isso o autoconhecimento também é importante, eu tenho que saber filtrar e trabalhar isso. Se essa pessoa é capaz de me influenciar, ou eu, de certa forma, me identifico com ela, eu preciso saber em que ponto, qual é o assunto, qual é o aspecto, porque às vezes, ou muitas vezes, eu não me identifico 100% com aquela pessoa. Então, eu também falo para os alunos nas aulas, às vezes, eu sou uma pessoa multifacetária, eu posso gostar do sertanejo, como eu posso gostar do funk, como eu posso gostar do rap. Então, se eu gosto desses 3 universos, o que me atrai em cada um desses universos? Então, o influenciador, que é o influenciador do hip hop, não necessariamente vai me influenciar, porque ele tem lá a visão do hip hop, mas eu não gosto de algumas coisas que ele segue. Então, não faz parte do meu universo. Então, eu tenho que, com cuidado, identificar, conhecer essas pessoas. Não somente ali do que ela está falando ali na hora. Isso não é conhecimento suficiente para que ele possa me influenciar. Tem esse equilíbrio, né, professora Vânia? Eu acho que também tem essa questão do silêncio, né? Ficar quieto, né, para se proteger, ficar com medo do julgamento, né? Reforça essa ideia, né, que todo mundo pensa igual, enfim. Tem uma questão também que a gente quer trazer, né, entre tantas, não vai dar tempo, está acabando o tempo, infelizmente, mas fala sobre a saúde mental também, né, o peso do julgamento, né, e a ansiedade social, temas que aí estão cada vez mais presentes, né, nas políticas públicas também tem que ter esse equilíbrio, precisa também ter esse cuidado aí para isso não ferir, né, a pessoa que está ali, né, sendo julgada, né, ou que está julgando. Exatamente, por isso também todo o amparo, dentro e fora, também pela família ou pelas pessoas que o cercam, na escola, na universidade, é sempre importante. Por quê? Porque o silêncio, a gente até fala que o silêncio também diz muita coisa. Opa, muito. Né? Então, a gente precisa tentar entender qual é esse viés do silêncio. Se eu falo para não ser julgado, eu tenho medo desse julgamento, de que forma, de que maneira isso está afetando na minha vida, né? No meu trabalho, no meu estudo. Então, eu tenho que ficar de olho nisso. E a família tem um peso muito importante nessa hora. Por isso, também ficar ligado ou ficar atento com o que os jovens, as crianças fazem. E nós, professores, muitas vezes, na sala de aula, também atento a essas questões. E é o que você falou, equilíbrio é tudo. Saber trabalhar essa dualidade é muito importante, porque o silêncio também é uma negativa para muitas das questões de saúde mental. É isso. E o mais importante é estudar, né? Temos uma professora aqui, então, antes de dar opinião, estude, como ela falou, né? Veja todos os lados, né? Estude, tenta ouvir todos os lados, em vez de já ouvir, já entrar ali, querer comentar, né? E nem precisa estudar a teoria da comunicação, Sim, é só você ter um embasamento das coisas que você vai falar. Você vai falar sobre uma coisa, tem um embasamento mínimo para não falar besteira e ser um eco aí de coisa que não deve, né? Coisa errada, né? Exato. Exatamente. Professora Vânia, muito obrigada por você participar aqui do Tá Ligado na Cidade, falar esse tema importantíssimo, né? Que com certeza a gente vai voltar a falar muitas outras vezes, com certeza por aqui. Obrigada, Fê. Obrigada, Bruno. Espero que a gente tenha contribuído com um pouquinho aqui e levado a informação para as pessoas. Com certeza, com certeza. Ó, gente, mas não acabou, tá, o programa. A gente vai para mais um intervalo rapidinho, né? Porque depois tem mais um quadro por aqui, certo? Pois é, tem uma atividade legislativa e a gente vai conhecer um pouquinho mais das ações aqui na Câmara Municipal. Não saia daí, fique ligado. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade e vamos para o nosso último quadro do programa de hoje, né, Fernanda? É isso aí. Chegou a hora do quadro Atividade Legislativa. Então, vamos chamar nosso colunista de hoje, Samuel Strasser. Seja muito bem-vindo ao Tá Ligado mais uma vez. Licença para chegar, pessoal. Tudo bem? Brunão, muito bonita a sua blusa, Brunão. Muito obrigado. Você vê, né? Que coisa. Muito obrigado. Também gostei bastante. Importada do Uruguai. Olha, você viu? E a sua roupa é de onde? Ah, minha roupa é daqui mesmo. A minha também. Um acervo, pessoal. Estamos falando de influenciadores influenciados, espiral do silêncio, tema importantíssimo aí, bem atual, né? Tema importantíssimo, principalmente porque hoje é polêmico dar a sua opinião, ao mesmo tempo que você precisa ter uma opinião para tudo,
né? Então, a legislação brasileira, na verdade, ela já está de olho nessas questões desde a Constituição, né? Antes da Constituição de 88 já, na verdade, mas sobretudo na Constituição de 88, que a gente saía de um período de ditadura e tudo mais, então foi garantido a propriedade privada e também o direito à opinião, a liberdade de expressão, né? Porém, uma coisa que eu queria frisar aqui no quadro de hoje é que essa opinião, ela não é uma opinião irresponsável, né? Aliás, ela não vai ser... ela não está blindada. Então, a gente tem no Código Penal, né, algumas leis, alguns artigos que vão criminalizar mesmo opiniões, então falas. Então, o discurso de ódio é uma questão, a difamação é um artigo do Código Penal que está previsto lá, tem pena. As pessoas, se alguém te difamar, a pessoa vai presa, né? Ao mesmo tempo que racismo, por exemplo, discurso de ódio de natureza racial ou religiosa e tudo mais, ela vai ter uma responsabilização. Ah, mas eu não agredi, eu só falei. Não interessa. É um crime também, né? E a gente vem, depois disso, com o Marco Civil da Internet e outras leis apoiadas a partir do Marco Civil da Internet, levando também para o ambiente digital essa responsabilização. Então, a gente, nessa questão de dar opinião, de falar, né, as suas ideias, as pessoas têm que ter isso de forma muito consciente. Lógico que você tem que ter o seu espaço para você falar o que você pensa, desde que isso não fira ninguém, né? E a gente tem aqui em São José dos Campos uma lei, inclusive, que está ainda em processo de tramitação, que é uma lei que visa criar uma campanha de conscientização sobre as questões religiosas, né? A liberdade religiosa dentro das escolas, que também é algo, né, que é muito pessoal de cada ser humano. Então, a gente tem esse debate acontecendo aqui na Câmara, né? Lógico, as questões raciais, elas são muito maiores, né? Mas também a gente tem esse projeto tramitando aqui ainda relacionado à liberdade religiosa, né, dentro das escolas. Muito bacana. Então, é importante aí, né, que todo mundo tem a liberdade de se expressar, porém, tem que ter a sua consciência também, porque não é a casa da mãe Joana também, né? Falar qualquer coisa que você acha que não vai ser responsabilizado. Vai ser, e, enfim, dependendo do que você falar aí de errado. Exatamente. Samuel, muito obrigada por participar aqui do Tá Ligado na Cidade, viu? A próxima venha com o look importado. Eu vou vir com o look importado da próxima. Eu acho que eu tenho um cachecol. Acho que eu tenho um cachecol, semana que vem eu vejo. Você influenciou o seu look hoje, olha aí. Pois é, eu vou influenciar as pessoas a andarem com camisas de time de outros países agora também. Aí, tá bom então. Fica assim, né? Acabou. É isso, acabou. E até semana que vem, então, com mais um Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara de São José dos Campos. Até semana que vem. Tchau. Tchau.